Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli, aqui do curso Rico Domingues, e venho aqui compartilhar com vocês algumas questões envolvendo parte do seu conteúdo de Direito Constitucional, você que vai fazer a prova aí da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Se você olhar o seu conteúdo programático em Direito Constitucional, ele foi bem pontual, ele especificou os intervalos de artigos que serão objeto aí da sua prova. E eu optei por concentrar no título 1º da Constituição. Então vejam só, a Constituição, quem já estuda a matéria sabe, quem não estuda, nunca estudou, saiba que a Constituição é toda dividida em títulos, título 1º, 2º e assim por diante. Esse título 1º está como conteúdo programático aí da sua prova. O título 1º, ele diz ali, princípios fundamentais. Aquilo que o Constituinte entendeu como sendo de maior relevância, que vai servir como base de sustentação da ordem jurídica, ele colocou aqui nesses 4 primeiros artigos. Vejam, o artigo 1º, ele fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamentos. Artigo 2º, princípio da separação de poderes. Artigo 3º, os objetivos da República Federativa do Brasil. E o artigo 4º, os princípios que regem o Brasil perante as suas relações internacionais. Vejam só, como normalmente o examinador cobra isso em prova, ele diz assim, são fundamentos da República. Letra A, garantir o desenvolvimento nacional. Isso é um fundamento da República? Não. Garantir o desenvolvimento nacional está aqui, é um dos objetivos. Ele queria saber fundamento. Letra A ele deu como objetivo, não marca. Letra B, concessão de asilo político. Será que isso é um dos fundamentos da República? Não. Concessão de asilo político está aqui, nas relações internacionais. Letra C, dignidade da pessoa humana. Será que isso é um fundamento? É. Aqui no artigo 1º, você vai encontrar os fundamentos. A minha dica aqui, você pode usar esse mnemônico, se você quiser. Se não quiser, também não precisa usar. Né? Alguns dizem, não gosto de mnemônico, que são palavras, expressões, frases que ajudam a lembrar a matéria, principalmente quando você está começando a estudar a matéria. Olha aqui, soci diva plu. São 5 fundamentos da República. Soci diva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. São 5 fundamentos da República. Soci diva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Só tomem cuidado que o caput, a cabeça do artigo 1º, ela também tem informações importantes. Olha o que ele diz. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí ele elenca os fundamentos. Tomem cuidado que República, olha aqui, República Federativa. A República é a nossa forma de governo, enquanto que federativa ou federação é a nossa forma de Estado. Então, forma de governo, República. Forma de Estado, federação. E nessa forma de Estado, que é a forma federativa, nós temos o todo, a República Federativa, formado de partes. E essas partes são indissolúveis. Ou seja, não há no Brasil chamado direito de secessão. Não podem as partes se separarem do todo. Movimento separatista, você aqui do Rio Grande do Sul, que eventualmente defende essa ideia, né? Aqui em Santa Catarina também tem, agora no passado teve um plebiscito simbólico, né, etc. Vejam só, do ponto de vista ideológico, não há nenhum problema em você defender essa ideia. Mas do ponto de vista prático, jurídico constitucional, tem como prosperar isso? Não, por quê? Porque a Constituição diz que a união das partes em relação ao todo, ela é indissolúvel. E outra coisa, não esqueça, federação na nossa Constituição é cláusula pétrea. Não pode ser abolido, nem por emenda constitucional. A única forma seria uma nova Constituição. Federação é cláusula pétrea. República é cláusula pétrea expressa na Constituição? Não. Tá? Mas federação é. Então, cuidado aí com esse detalhe. No artigo 2º,
no artigo 2º, nós temos o princípio da separação de poderes. Que ele diz assim, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Relativamente simples, mas cuidado com alguns pontos. Primeiro ponto, separação de poderes, assim como federação, é cláusula pétrea na nossa Constituição. A separação de poderes, ela foi concebida, digamos assim, da forma que a gente usa hoje, melhor desenvolvida, aprimorada, por Montesquieu, na obra O Espírito das Leis. Repito, aprimorada, não que foi o único que tratou da separação de poderes, mas da forma que mais se aproxima do que a gente usa hoje. Montesquieu, na obra O Espírito das Leis. Os poderes são independentes, mas essa independência, deixa registrado aí, não é absoluta. Nós incorporamos aqui no Brasil, nós utilizamos, apesar de não ter isso escrito, assim expresso na Constituição, a chamada teoria dos freios e contrapesos, ou os checks and balances. Freios e contrapesos, contenção do poder pelo próprio poder. Cada um dos poderes pode conter a atuação do outro. Então vejam só, o legislativo tem por função própria fazer o quê? Você vai dizer, legislar, ok, editar normas. Não apenas isso, também fiscalizar. Mas fiquemos na função de legislar. Pode o legislativo editar normas da forma que ele bem quiser? Claro que não. Poderia o Congresso editar uma lei criando pena de morte no Brasil? Não, porque só existe uma hipótese de pena de morte prevista lá no artigo 5º, que é o caso de guerra declarada. No mais, não existe pena de morte no Brasil. Essa lei seria uma lei flagrantemente inconstitucional. Ué, mas o legislativo não tem independência para criar as leis? Tem, mas essa independência não é absoluta. Lembrem dos checks and balances, freios e contrapesos. Neste meu exemplo, esse ato feito por um dos poderes que tem independência será contido por outro poder. No meu exemplo aqui, o poder judiciário, que deverá declarar inconstitucional aquela lei feita pelo poder legislativo. Outro exemplo, o presidente da República comete crime de responsabilidade. Ele vai responder perante o poder legislativo. Mais especificamente, será julgado por quem? Pelo Senado Federal, que foi o que aconteceu com a ex-presidente Dilma. Ela foi acusada de crime de responsabilidade, o Senado julgou e declarou a perda do cargo. Vejam, Poder Executivo, Presidente da República, Poder Legislativo, Senado Federal, julgando o presidente. Vejam, o Legislativo, como função própria, ele legisla e fiscaliza, mas de forma atípica, ele também julga. E esse é o exemplo, julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. E mais um exemplo de freios e contrapesos. Para chegar no Supremo, que é Poder Judiciário, Ministro do Supremo, é por concurso público? Não. É por nomeação do Presidente da República. O chefe do Poder Executivo escolhe, aquele nome passa pela aprovação do Senado Federal, a chamada sabatina, e uma vez aprovado, ele vai integrar então o Poder Judiciário. Então, vários exemplos aqui de freios e contrapesos, os checks and balances. Por isso que essa independência não é absoluta, beleza? Vamos para o artigo 3º. Eu trouxe aqui uma fotinha aqui, do Montesquieu, só para você lembrar. E o artigo 3º, ele trata do quê? Dos objetivos da República Federativa do Brasil. São 4. Simples, fixação, leitura e fixação. 4 objetivos. Percebam que o verbo que inicia cada um deles está no infinitivo. Construir, garantir, erradicar, promover. Só que essa dica, ela já não resolve muita coisa hoje em dia. Porque aí lá na prova ele vem e coloca assim, assinale um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Letra A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Ué, isso não é um objetivo? Claro que é. Está aqui, no inciso 2. Ah, mas ele não começou com o verbo no infinitivo. Perceberam por que nem sempre esse tipo de dica ajuda 100%? Claro que a garantia, ou a construção, melhor dizendo, a garantia do desenvolvimento nacional é um objetivo. Assim como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Esse negócio do verbo no infinitivo, pessoal, é só um detalhe, que às vezes ajuda. É só você fixar esse artigo 3º bem. Construir uma sociedade livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e, cuidado com essa parte final, reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, por fim, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação. São aqui os objetivos, que a gente poderia usar o seguinte mnemônico, se quiserem, PÉ-CONGA, em que o P vem de promover o bem de todos, o E, erradicar a pobreza e a marginalização, e aí segue, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, e o G, garantir o desenvolvimento nacional. Eu vejo muita gente dizendo o seguinte, mas esse negócio de mnemônico é para quem não quer estudar. Me desculpa, eu particularmente como professor, eu entendo que tudo que você pode utilizar, todos os meios lícitos que você pode utilizar para fixar a matéria e resolver uma questão de prova, está valendo. Então, se você vai bem com mnemônicos, eu diria, utilize. Né? Eu já vi muitos bons professores criticando, dizendo, olha, esse negócio de mnemônico é para quem não quer estudar. Me desculpa. Né? Eu mesmo, como professor, às vezes recorro a mnemônicos para lembrar de trechos de partes da matéria. Então, se você consegue fixar através de mnemônico, use. Agora, se você entende que não ajuda em nada, esquece. Vai por outra via. Leia, concentra. Depois de resolver tantas questões de prova, aliás, é uma dica, não basta você ficar na leitura do texto constitucional. Você tem que resolver, treinar em questões de prova. Então, assim, de tanto resolver questões de prova, chega uma hora que você não precisa mais de mnemônico nenhum. Você já assimilou bem a matéria. Mas, às vezes, no começo, eles ajudam. Então, por isso, o PÉ-CONGA aqui, que é só um de tantos mnemônicos que a gente tem aí. Por fim, princípios fundamentais terminam com o artigo 4º, que trata do quê? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. São 10. Aqui eu não tenho nenhum mnemônico. Eu vou destacar, por exemplo, os que mais caem em prova. Não sei por que as bancas gostam tanto deles, tá? O último é o que mais cai disparado. Concessão de asilo político. O Brasil se pauta pela concessão de asilo político. Aí o que eles colocam em prova? Cuidado. O Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo seguinte princípio. Letra A. Vedação ao asilo político. Certo ou errado? Aí tem aquele aluno que, assim, leu mais ou menos a matéria, meia boca. Pois é, eu lembro de ter visto na Constituição alguma coisa falando de asilo político. Tá certo, é isso aqui. Gente, eu disse vedação ao asilo político. Não, tá errado, vedação é proibição. A Constituição diz concessão de asilo político. Outro que cai bastante é o 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. O terceiro também cai bastante, autodeterminação dos povos. Cada povo tem o direito de se autodeterminar, fazendo as suas escolhas, no que se refere às suas ideologias, às suas crenças, ao seu idioma, à sua cultura. De modo que o Brasil entende que nenhum país deve intervir no outro, por isso que a não intervenção e a autodeterminação estão bem conectadas. Nenhum país tem o direito de intervir no outro a ponto de querer impor a sua cultura, o seu idioma, as suas crenças e assim por diante. Então, são 10, leitura repetidas vezes para fixar bem, não cair nas pegadinhas e resolver questões de prova. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha sucesso aí na sua prova. Direito Constitucional é uma matéria que eu diria que você consegue muito bem desenvolver. Faça a leitura do texto constitucional, conforme ali o seu edital, e resolva questões de prova. Em que pese, aqui vem uma ressalva. A banca, a Fundatec, infelizmente, nós não temos aqui muitas questões a serem utilizadas para a gente poder treinar. Não é uma banca que tem muitas questões em direito constitucional. E aquelas que tem, que a gente acha, às vezes, não são aquelas questões tão interessantes para o nosso concurso. Então, fiquem atentos, treinem em questões de outras bancas. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Abraço a todos e sucesso aí na sua prova. Até mais.